Olá, eu sou o Thiago Magalhães e na última aula de probabilidade 2 nós iremos aprender sobre os teoremas limites. Serão 6 tópicos na aula de hoje, começando pela motivação. Os mais importantes resultados teóricos na teoria da probabilidade são os teoremas limites. Destes, os mais importantes são as leis dos grandes números e os teoremas centrais do limite. Usualmente, teoremas são considerados leis de grandes números se estiver interessado em enunciar condições nas quais a média de uma sequência de variáveis aleatórias converge, de alguma forma, para a média esperada. Por outro lado, teoremas centrais do limite estão interessados em determinar condições nas quais somas de um grande número de variáveis aleatórias possuem uma distribuição de probabilidade que é aproximadamente normal. Então vamos começar pela lei fraca dos grandes números. Seja x1, x2, pontinho, pontinho, uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com média finita, isto é, esperança de xn é igual a μ, que é menor que o infinito, para n maior ou igual que 1. As somas parciais Sn igual a x1 mais x2 mais pontinho, pontinho, pontinho mais xn satisfazem Sn sobre n converge em probabilidade para μ. Prova, vê exercício 2 da lista 13, da aula anterior a essa. Então, a lei fraca dos grandes números é isso. Sn sobre n converge em probabilidade para μ. A lei fraca dos grandes números foi demonstrada por Guittini em 1929. Antes, a demonstração foi originalmente feita por Bernoulli em 1713, para o caso de uma sequência de variáveis aleatórias com distribuição Bernoulli. Para essas condições, Sn sobre n converge em probabilidade para P, que é a média de uma Bernoulli. Seja x1, x2, pontinho, 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 uma sequência de variáveis aleatórias e consideremos Sn, nosso tradicional, x1 mais pontinho, pontinho mais xn. Se o limite, quando n vai para o infinito, da variância de Sn sobre n ao quadrado é igual a zero, então Sn menos a esperança de Sn, tudo isso dividido por n, converge em probabilidade para zero. Este caso, mais geral, foi demonstrado por Chebyshev em 1867. Então vamos agora à lei forte dos grandes números. A lei forte dos grandes números é provavelmente o resultado mais famoso na teoria da probabilidade. Essa expressão, embora seja verdade, vou acreditar lá ao Rawls, caso alguém queira duvidar disso. Ela diz que a média de uma sequência de variáveis aleatórias independentes com a mesma distribuição converge com probabilidade 1 para a média daquela distribuição. Então vamos lá, seja x1, x2, pontinho, pontinho, uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com média finita, ou seja, esperança de xn é igual a um certo μ, que é menor que o infinito, para n maior ou igual que 1. As somas parciais Sn igual a x1 mais pontinho, pontinho, pontinho mais xn satisfaz que Sn sobre n converge quase certamente para μ. A lei forte dos grandes números foi demonstrada por Kolmogorov em 1933. Antes, a demonstração foi originalmente feita por Borel em 1909, para o caso de uma sequência de variáveis aleatórias com distribuição Bernoulli. Para essas condições, Sn sobre n converge quase certamente para P. Então vamos ao teorema central do limite. O teorema central do limite é um dos resultados mais extraordinários na teoria da probabilidade. Em linhas gerais, ele diz que a soma de um grande número de variáveis aleatórias independentes tem uma distribuição que é aproximadamente normal. Com isso, ele não somente fornece um método simples para o cálculo de probabilidades aproximadas para a soma de variáveis aleatórias independentes, mas também ajuda a explicar o extraordinário fato de que frequências empíricas de muitas populações naturais exibem curvas na forma de um sino, isto é, normais. Vamos lá. Seja x1, x2, pontinho, 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 uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, com média μ e variância σ2. Seja Sn x1 mais pontinho, pontinho mais xn. Então, Sn menos nm, isto é, a esperança de Sn, sobre sigma raiz de n, que é o desvio padrão de Sn,
converge em distribuição para uma normal 0,1 para uma normal padrão. Nota que eu estou usando convergência quase certa em distribuição e probabilidade. Por isso a importância da aula passada. Então vamos provar. Seja Zn Sn menos Nmi sobre sigma raiz de N. Só o que tinha no slide anterior. Para trabalhar melhor as demonstrações, vamos chamar esse Sn menos Nmi de somatório de xi menos mi, que dá no mesmo. Para não carregar muita anotação, vou chamar de xi menos mi de yi. A função geradora de momento de Zn, Mzn no ponto T, é dada por... Vamos demonstrar usando todo o conhecimento que eles aprenderam durante o curso. E esse conhecimento é de função geradora de momentos, que nós vimos, se não me engano, na aula 4 e na aula 5, e revimos várias outras vezes. Então, Mzn no ponto T, por definição, é a esperança da exponencial de T elevado a Zn, que é o mesmo que escrever dessa forma, exponencial de exp Tzn. Estou mostrando essa notação aqui que talvez eu não tenha usado muito com vocês. Então, vamos só substituir quem é Zn, somatório de yi sobre sigma raiz de n. Agora nós vamos abrir o somatório, exponencial de t sigma raiz de n, que multiplica y1 mais y2 mais pontinho, pontinho, mais yn, que é o mesmo que x1 menos mi mais x2 menos mi mais pontinho, pontinho, xn menos mi. Dando prosseguimento, nós temos que essa função geradora de Zn.t, usando propriedade potência, fosse um a elevado a alguma coisa, mas o exponencial de uma soma é o produto dessas exponenciais. Então, aquele t exponencial de t sobre sigma raiz de n y1 mais t sigma n, que multiplica y2, mais pontinho, pontinho, t sobre sigma raiz de n yn, pode ser separado. Propriedade lá que vocês aprenderam talvez na quinta série. Agora vocês aprenderam isso aqui no cálculo de probabilidades 1. Esperança de um produto por serem independentes é o produto das esperanças. Como são variáveis identicamente distribuídas, essa multiplicação basta pegar uma delas e elevar a n. Então, tudo isso aqui se reduziu a isso. Mas o que, por definição, o que é a esperança de uma exponencial de t sigma raiz de n y1? Isso aqui é a função geradora, que é a variável aleatória y1. Então, isso é a função geradora de momento de y1. O que sobrou é o ponto de avaliação. Então, a função geradora de Zn.t é m de y1 no ponto t sigma raiz de n, tudo isso elevado a n. Em palavras, né? Para vocês poderem ler, ou seja, a FGM da variável aleatória Zn, avaliada no ponto t, pode ser escrito como uma função da função geradora de momento da variável aleatória y1, que é x1 menos mi, avaliada no ponto t sobre sigma raiz de n. Note, nós não temos a FGM de y1. A gente só aprendeu, só mostramos até agora que Zn é função da FGM. Se eu não falei errado, a FGM de Zn pode ser escrito como função da FGM de y1. Mas nós não temos essa FGM. Então, antes de nós continuarmos, nós vamos discutir algumas propriedades da FGM de y1. E, por simplicidade, vamos avaliar no ponto t. Deu um branco aqui, mas é o seguinte. Repetindo, nós não temos a forma da FGM de y1. Uma forma de a gente trabalhar com isso é por aproximação. E nós vimos há 2 aulas a série de Taylor. Vamos usar a série de Taylor até o primeiro termo e em torno de t igual a 0. Dessa forma, a função geradora de y1 no ponto t pode ser escrito com esta notação aqui, desta forma, que é função de derivadas e potências. Então aqui é o polônimo de Taylor, isso aqui é o resto de Taylor. E esse Szinho aqui é o valor entre 0 e t. Nós estamos avaliando t igual a 0, por isso que está aparecendo 0 aqui, aqui, aqui. E esse my1 elevado a parêntese n é a enésima derivada da função geradora de momento de y1. Nós estamos dando uma aproximação para a FGM de y1. Notem que, pelas propriedades da FGM, nós temos que, isso aqui vale para todas. Vocês aprenderam lá em Prob 1.
a função geradora de y1 avaliada no ponto zero, e esse zero aqui em cima vai dizer que não está derivando, que é o equivalente a m de y1 no ponto zero, isso aqui é igual a 1, definição de função geradora de momentos. Se nós derivarmos, isso aqui é a primeira derivada, e avaliar no ponto zero, isso aqui é a esperança de y1. y1 é x1 menos μ, isso aqui é igual a zero. Isso aqui é a segunda derivada avaliada no ponto zero, isto é, a esperança de y1 ao quadrado. São propriedades da função geradora de momentos. Mas quem é y1 ao quadrado? É x1 menos μ ao quadrado. Vocês aprenderam lá em introdução à estatística, aprenderam em cálculo de probabilidades 1, que a esperança de uma variável aleatória menos sua média ao quadrado é a variância dela. Então, usando os dois primeiros resultados anteriores, nós podemos simplificar lá a expansão de Taylor da função geradora de y1 da seguinte forma. A função geradora de y1 vai ser aproximada, vai ser igualada a isso aqui. Agora, por conveniência, nós vamos somar e subtrair σ2, T2 dividido por 2 nessa equação. Isto é, está aqui eu estou somando e subtraindo. Fazendo isso e simplificando, nós chegamos nesta expressãozinha. Nós temos isso e vamos lá. A equação 3 é a função geradora do momento de y1. Nós usamos série de Taylor e fizemos uma manipulação algébrica. Como visto anteriormente, a FGM de Zn é uma função da FGM de y1, avaliada no ponto t dividido por sigma raiz de n. Então, vamos substituir tudo isso aqui, a FGM de y1, lá na FGM de Zn. E temos que avaliar nesse ponto aqui. Então, avaliando no ponto t sobre sigma raiz de n, em 1, nós temos essa expressão, a função geradora de momento de Zn, em que, voltando lá para y1, S está entre 0 e t, mas nós vamos avaliar no ponto t sigma raiz de n. Então, S está entre 0 e t sigma raiz de n. Mas este valor tem que ser maior que 0. Para garantir isso, nós dizemos que o módulo de t é menor que h sigma, que multiplica sigma raiz de n. E assumimos que h é um valor positivo. Para n indo para infinito, segue-se que S vai para 0. E como my1 de 2 é contínuo na origem, nós temos o quê? Então é o seguinte, estou trabalhando com limite. N vai para o infinito. Se o n vai para o infinito, então vamos voltar aqui para lembrar. Notem, S está entre 0 e t sigma raiz de n. Quando o n vai para o infinito, tudo isso aqui vai para 0. Então, S vai estar entre 0 e 0. Então, S converge também para 0. E como a função geradora, a segunda derivada, é contínua na origem, nós temos isso aqui, lá na expressão anterior. E S indo para 0. Por definição, isso aqui é σ2, é a variância de y1. Então, σ2 menos σ2 é 0 no limite. Agora vamos usar o resultado do cálculo. Lá, cálculo 1. Limite, quando n vai para o infinito, de 1 mais a n sobre n. Essa soma elevada a n é exponencial de a. Quando a n vai para 0. Perdão, quando a n vai para a. Então, por 5 e 6, esses dois limites anteriores, nós concluímos que a partir de 4, que é a função geradora de momento Zn, que o limite, quando n vai para o infinito, de mzn no ponto t é igual a exponencial de t2 sobre 2. Ou seja, quando n vai para o infinito, o limite da função geradora de momento de Zn é a função geradora de momento de uma variável aleatória com distribuição normal padrão. Ufa, está aprovado o teorema central do limite. O teorema central do limite foi demonstrado por Lyapunov em 1901. Antes, a demonstração foi originalmente feita por Demoivre em 1733, para o caso de uma sequência de variáveis aleatórias com distribuição Bernoulli. Mas para P igual a meio, Laplace, em 1812, estendeu este caso para um P arbitrário. Nessas condições, Sn menos Np, que no caso como é Bernoulli, e é uma soma de Bernoulli, a esperança de Sn é Np, sobre o desvio padrão, que é raiz de Np, 1 menos P, converge em distribuição para normal 0,1. Seja x1, x2, pontinho, pontinho, uma sequência de variáveis aleatórias independentes, com esperança de x igual a μi
e variância de xi igual a sigma 2i, ou sigma i 2. Se, condição A, as variáveis aleatórias x e i forem limitadas uniformemente, isto é, para algum m, a probabilidade do módulo de xi ser menor que m é igual a 1, para todo i, e condição 2, ou condição B, se esse somatório das variâncias for igual a infinito, então o somatório de i de 1 até n de xi menos mi sobre a raiz do somatório de i de 1 até n de sigma 2i converge em distribuição ponormal 0,1. E este resultado foi demonstrado por Lindenberg em 1922. Tópico 5. Limite de binomiais para Poisson. Se xn, essa sequência x1, x2, x pontinho, pontinho, segue uma distribuição binomial com parâmetro n e pn para n maior que 1, e limite, quando n vai para o infinito, de n e pn é igual a lambda, um valor positivo, então xn converge em distribuição para uma Poisson lambda. Finalmente, referências bibliográficas. Todos os artigos aqui mencionados, artigos com até mais de 200 anos até. E lembrando, pela última vez, que um livro da referência do nosso curso, no caso o ROS de 2010, o e-book dele está disponível a todos os alunos da UFJF via SIGA. Dúvidas, entre em contato pelo e-mail profissional ou pelo Google Classroom, onde vocês estão recebendo esse material. Para quem estiver vendo de fora, o material também está disponível na minha página profissional. E sem muito mais, e pela última vez neste curso, obrigado.